aqui estamos com mais um Entre Amigos. É coisa boa que estar entre amigos, né? E como sempre, de forma sempre muito especial, eu tenho sempre um amigo querido aqui para conversar com a gente. E hoje, muito especialmente, eu tenho aqui uma pessoa porque eu tenho um grande carinho e muita gratidão. Eu estou falando de Sérgio Moreno. Uau! Gostei desse Sérgio Moreno. Acho que eu vou contratar você. Precisamos. Zódia, para mim é um prazer quase inenarrável. O famoso sem palavras da história que a gente tem junto. É verdade. E que a gente sabe qual que é. E que você que está aí do outro lado teria que ter uns 10, 15 programas desses para a gente contar um pedacinho da introdução. Mas obrigado por você ter me convidado para bater esse papo. Para mim é muito importante estar perto de gente que a gente gosta e que sempre significou na nossa vida. E você, como diria o filósofo, coitado do escritor, terá um capítulo inteiro no livro da minha vida. Eita! De grande, hein? Mas será o último, que é por ordem analfabética. Mas eu me lembro que uma vez você adotou o Azódia, lembra? É verdade. Azódia. É verdade. Me facilitou muito então, a vida profissional. Eu me lembro. Vou colocar você então no prefácio. Ficou bem melhor, né? Querido Sérgio Moreno, Diga-me que tudo, prazer enorme ter você aqui mesmo, imenso. Você faz parte da história do Brasil. Eu tenho por você muito carinho, muita gratidão de verdade, porque os primeiros passos, os primeiros movimentos do Brasil, você estava junto com a gente. Né? E foi uma escolha. Né? Eu fui te convidar, fui te chamar, que eu queria que você estivesse junto com a gente. Mas aqui, agora a gente vai estar falando da pessoa mais importante deste papo aqui. Uau! Você. Eu? Eu. Nós queremos saber de você. E, geralmente, esse quadro, Sérgio, ele tem como foco mostrar as pessoas que trabalham com dublagem, mas que têm uma história de ator. Porque como a gente tem o curso do Brasil e a gente sempre exige que para fazer o curso seja ator, eu quero mostrar para o público por que a gente exige isso. Quem é esse ator que ele só conhece a voz e que não conhece a história? Como ele chegou nesse caminho, como ele chegou nessa voz? Geralmente a primeira pergunta que eu faço é quando você descobriu que era ator. Mas você diz isso do teu jeito. É interessante essa história, né? Porque quando a gente descobre que a gente é ator, porque na verdade eu acho que a gente nasce, né? Uhum. Então, às vezes a gente recolhe algumas recordações, até entre família, né? E outro dia mesmo eu estava conversando com a minha mãe e com a minha irmã, e a minha mãe, hoje ela faz teatro. Minha mãe, depois que se aposentou, minha mãe foi professora a vida inteira, e diretora de escola, pedagoga, essas coisas. Depois que ela se aposentou, até um pouquinho antes, ela já fazia parte, adorava essa coisa de teatro, e eu acho que fomentado pelo pai dela, meu avô, que também gostava muito de tocar violão, de música, essas coisas, né, que aproxima a gente exatamente. E eu me lembro que quando a gente era criança, a gente brincava muito de gravar as coisas em casa. Imagina, jamais poderia pensar que um dia eu fosse trabalhar com a voz, mas a gente se gravava e fazia teatrinhos, e mais ria do que qualquer outra coisa, né? Mas a grande descoberta foi quando você tem a sensação do primeiro aplauso, eu acho, né? Do teatro. Isso. Eu acho que o teatro é a essência do ator. Tem a coisa da interpretação, Com certeza, mas é lá que nasce. É ali. Depois que você passa aquele período de E qual vamos foi ensaiar. essa sua primeira experiência? Onde começou isso? Que idade você tinha? Como é que você chegou nisso? Então, eu acho que a minha maior experiência, a que mais me marcou e eu acho que foi que puxou a minha responsabilidade enquanto ator como um todo, né, com esse pensamento de responsabilidade mesmo. Porque às vezes você começa muito jovem, você vai pela emoção, tudo é emoção, mas né, tudo é legal, tudo é gostoso, mas quando eu fiz um espetáculo chamado Ladrão que Rouba Ladrão, e na verdade eu não fazia o espetáculo,
eu fazia uma participação no final, onde o meu personagem entrava, pegava uma mala de dinheiro e morria. Isso aí vira história moderna, né? Tipo isso, exatamente. É uma história sempre atual, né? Espero que a gente possa reverter esse quadro, né? Mas a gente vê quadros do Chico Anísio, né? Peça, de quem era essa peça? Ai, não me lembro. Não lembro o autor. Não me lembro. Desculpa, não me lembro. Não, tudo Faz bem. bastante tempo. Mas, enfim, eu entrava no espetáculo, ao final do espetáculo, e roubava a mala de dinheiro, porque tinha um blackout, inclusive, no final. E eu só aparecia morto lá depois. Eu era o dono da mala que todo mundo manuseava aquela mala durante todo o espetáculo. E nesse espetáculo, o Luiz Guilherme Favati, se não me engano o nome dele, grande ator conhecido de todos, ele estava, infelizmente, com a filha adoentada, acamada, e eu passava muito texto com ele, eu batia muito texto com ele, ele era só o protagonista do espetáculo, era a Débora Duarte, eu era o Luiz Guilherme, o Serginho. Isso no Rio, né? Não, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. No Rio eu fiz teatrinho amador, fiz curso de teatro, não cheguei a fazer nada. Você fez curso de teatro onde? Okay. Em Laranjeiras, eu me esqueço o nome dele, era um cara que tinha feito Selva de... Ele era o delegado de Selva de Pedra. E ele era todo assim, porque o ápice da interpretação era muito engraçado. Mas, enfim, aí essa coisa do Luiz... Passamos, sei lá, 3, 4 meses ensaiando, era uma comédia, tinha muita gente em cena, era um entra e sai, era muito texto, era uma loucura. Tipo isso, uma loucura. E eu passava muito texto para ele. Tragicamente, a filha dele faleceu na noite da estreia. É assim, a gente está vendo tanta tragédia agora, né, comecei em 2019, mas foi assim uma coisa tão... E o produtor, que era o Rogério Fabiano, falou, gente, eu tô em pânico, eu não sei o que eu faço, tá? A estreia é amanhã, às 9 da noite, tipo, 4 horas da manhã tivemos a notícia, 9 da noite, 4 horas da manhã, a gente deu a notícia que a menina faleceu, o que eu faço? Convite dado, convidados, teatro pronto, tudo pronto. E ele não tinha a menor condição. O espetáculo não pode parar. O espetáculo é duro, né? De repente, eu contando essa história, não tem o calor do momento, mas foi uma decisão muito difícil para o elenco, principalmente para o Rogério, que era o produtor do espetáculo. E quem vai fazer? Não dá para Luiz. E a Débora, surpreendentemente, falou assim, o Sérgio! Ele falou, mas ele não... Ele sabe o texto do Luiz todinho, a marcação, porque ele passava com o Luiz e tal, não sei o que, papá. E fomos para a estreia. Nesse clima, né? Nesse clima. A Débora abriu o espetáculo, pediu a colaboração, a compreensão de todos. Todo mundo, pelo menos a grande parte da plateia sabia, porque tinha muito patrocinador, convidados que nem eram tão ligados à área artística, né? A gente convida os amigos para assistir e tal, então muitos sabiam do problema. Ela falou, a gente vai ter o substituto, o espetáculo não pode parar, aquela coisa toda e tal. E no final foi uma emoção tão forte de tudo, né? Então, isso ali para mim foi assim, Jesus Cristo. Imagina. Né? Não só a questão do aplauso para mim, não, a energia como um todo mundo se juntou. O batismo, foi um batismo, né? Sem igual, porque as pessoas, imagina as pessoas se ajudando em cena, entendeu? Tipo, vem pra cá, vamos pra lá, o texto desse papá, né? Ó, foi ali, eu acho que ali foi... E é a descoberta de que, né, juntos a gente consegue fazer qualquer coisa. É verdade. É verdade. Aí você se engajou nesse caminho mágico, que eu acho que fazer teatro é uma magia, né? É uma magia da qual é um encantamento que a gente nunca mais se liberta. Qual foi a tua sequência depois desse espetáculo? A sequência nós fizemos... Como artista, você continuou fazendo teatro? Nessa época eu já estava dublando bastante, né? Você começou... O que você começou primeiro, dublando ou teatro? Eu comecei fazendo rádio. Começou com rádio? Comecei fazendo rádio. Como radioator ou como locutor? Como locutor. Só que
Isso lá no interior, em 1980, em umas bolinhas. E o rádio era uma arte inigualável também, né? Só que hoje as coisas estão um pouco mais facilitadas, não desmerecendo em função da tecnologia. Mas na época você editava, você operava, você fazia... Era um malabarismo mesmo. E você tinha uma característica do locutor de se comunicar com as pessoas. Né? Essa coisa do comunicador, né? Então você tinha que envolver as pessoas e mostrar para elas as músicas que você estava tocando, por que estava tocando, como era legal. Tinha todo um... Sim, para prender este público... Através da sua voz. Exatamente. Era quase que um monólogo ali, e se é que a gente pode fazer essa analogia. E logo depois eu fui para o Rio, também é uma história longa, mas é interessante, é engraçada, mas eu fui para o Rio, e no Rio já tinha mais esse avanço tecnológico, de mais profissionais envolvidos no processo, e tinha as radionovelas, né? Às vezes com humor e às vezes não. Aí você começa pela rádio novela. Exatamente, a gente começou a fazer brincadeiras de vários personagens, com quadros de humor e tal. E foi eu encontrei o Márcio Seixas. A gente trabalhava no Sistema Jornal do Brasil, onde tinham várias rádios, 5, 6 rádios. O Márcio trabalhava na JBAM e eu trabalhava na Rádio Cidade. E o Márcio sempre foi muito generoso com as pessoas e gostava de participar. Ele é um apaixonado por isso também, né? Então ele estava sempre lá com a gente, ele participava, ele também fazia as vozes e tal. E um dia ele chegou para mim e falou assim: pô, senhor, pensou em fazer dublagem? Eu falei: oi, quê? Não, você é ator? Eu falei: não, eu faço cursinho de teatro, não sei o quê, essas coisas. Pô, que legal. Ele me apresentou. Mas você ainda não tinha subido no palco? Não, só no curso. Só no curso, fazendo o curso. Porque eu achava que aquilo, aliás, lá de antes desse pedaço da Rádio Cidade, tinha, que hoje a minha esposa, Adriana Rimmer, ela foi minha produtora na época. A gente não tinha nada a ver, mas enfim, os mundos se encontram lá. Ela era minha produtora e ela falou, ela é atriz desde sempre, né, também. E ela falou: cara, você tem que fazer um curso de teatro. Porque é o teatro que vai fazer com que você desenvolva melhor o que você está fazendo. Eu tinha um programa chamado Transalouca. Acho que tem até hoje na Transamérica e tal, mas era um formato antigamente diferente do que é hoje. E eu tinha que contar uma história. Ela às vezes escrevia um texto, né? Então, é quase como se fosse uma dublagem. Ela escrevia um texto e eu tinha que contar aquela história, e daquela história eu fazia uma pergunta para os ouvintes. Então, imagina que você está lá dando entrevista para a pessoa, não sei o quê, e estava eu lá fazendo... Você simulava situações verbalmente, no rádio, não tinha ninguém te vendo, não tinha imagem nenhuma. Quer dizer, é uma ferramenta excepcional o rádio, porque você fala, tem uma pessoa com uma caneca na mão. Se você tem 5.000 ouvintes, são 5.000 pessoas com caneca na mão diferente, que cada um vai imaginar a sua. Mas você tem que chegar no mesmo objetivo. E graças a ela eu parti para esse lado da questão do teatro, para melhorar essa questão de interpretação, vícios de linguagem. Ela me ajudou muito com isso. A gente trabalhava muito profissionalmente, vamos dizer, nesse sentido, para melhorar. Então, de lá, eu já vinha com esse preparo. E o Márcio me apresentou algumas pessoas na Herbert, como o saudoso Antônio Turelli. Enfim, o Turelli é uma pessoa que me marcou muito, que ele meio que me adotou também. Mas... E aí começou essa paixão, porque a voz, dublagem, e você o ator que você começava a conhecer. Exatamente, as possibilidades que você tem com a dublagem, que nenhuma outra área do ator você tem, né? Então, de aprendizado, de tudo, é muito amplo, é muito complexo a dublagem, não é para perseguir boca, não, né? Apesar da gente brincar, né? Mas não é só isso, e naquela época, a gente trabalhava junto, né? Era diferente a mecânica, né? Hoje todo mundo trabalha sozinho, ninguém vê ninguém sabe mais de ninguém. Mas naquela época não, né? A gente se abraçava e tinha que dublar abraçado, porque o microfone, não precisava do microfone. Fulano, chega pra frente, fulano chega pra trás. Agora, né? E todo mundo esperando ali, o diretor ficava dentro do estúdio. Mas essas coisas foram... E isso criava um
um relacionamento, né? Sim, E criando sim. famílias, né? A gente era mais família do que a própria família. É. Você entrava no estúdio 8 horas da manhã, né? E ficava lá com todo mundo abraçado, literalmente. Você tinha que se abraçar, se encostar um com o outro para dublar. Não, tem um vozerio aqui, agora você vai participar com o vozerio do fulano. Fulano, chama o fulano tá lá fora fumando, volta, a gente fumava. Entrava no estúdio fumando. Fumava, Aí ai, que horror. Tava, né, na estante, pegava cigarro. Pode gravar. Que horror. Cara, que loucura que a gente fazia, né? E era assim. Mas enfim, eu não sei se eu fugi do assunto. Não, eu tô querendo que você vá contando sua história. É isso que a gente quer saber aqui, não é? A gente quer saber da tua história. Aí você começou a dublar e aí você veio para São Paulo e foi para o teatro. Como é que foi isso? Pois é, no Rio eu não tive muita oportunidade de dublar, porque era todo mundo contratado, lá tinha um formato de E você trabalho. tirou o seu registro de ator no Rio? No Rio. Pela dublagem? Pelo teatro. Pelo curso de teatro. Pelo cursinho que eu fiz, exatamente. Mas enfim, o Márcio teve influência também fundamental na minha vinda para São Paulo também, porque na verdade eu tive um convite para trabalhar com rádio aqui. Naquela época, estava começando o sistema em 90. Você chegou aqui em 90, né? Mais ou Não, menos? eu cheguei em São Paulo em 94. No Rio é que eu cheguei em 89 para 90. Eu fiquei pouco tempo no Rio. Essa é a primeira vez. Mas naquela época estava começando a subir as rádios por satélite, e a Transamérica subiu o seu satélite pelo Rio de Janeiro. E isso não é registrado, acho que em lugar nenhum, mas na época se contava, porque subiram o satélite e eles começaram a tentar sintonizar em São Paulo, porque tinha a Transamérica de São Paulo. Era uma rede muito grande, mas todas elas independentes, cada uma tinha o seu regionalismo, né? E dizem que eu fui o primeiro a entrar via satélite no Brasil com um sistema de FM. Ou seja, o cara, na época era o Marcelo Braga, na Transamérica de São Paulo, as pessoas que curtem rádio e tal sabem do que eu estou falando. Ele estava no ar em São Paulo, tinha um horário das 14h18 e às 14h18 no Rio. Então eu me lembro que eu conversando com ele, no Rio, as pessoas ouviam Marcelo Braga com um som de telefone, porque ele falava comigo através do telefone, eu colocava ele no ar, igual ouvinte, botava o ouvinte naquela som, o Moreno, aí ele falava assim, então, gente, o Moreno tá lá no Rio, mas vocês estão ouvindo a voz dele com qualidade, como se ele estivesse aqui do meu lado, mas ele não tá, essa é a nova tecnologia que está acontecendo no Brasil, que as rádios agora vão ter um sistema satélite igual a televisão. E a Transamérica, naquela época, aí logo depois eu saí da Transamérica, fui para a Rádio Cidade, depois fui para outra rádio, aí fui convidado para São Paulo, onde entrou a questão do Márcio, que eu recebi um convite muito interessante para vir para São Paulo. E o Márcio era meio meu guru, eu adorava o Márcio, adoro o Márcio. E ele falou, Sérgio Moreno, você não é casado, você não tem filho, vai embora, lá eu tava. E eu fui. Peguei minhas coisas e vim. E aqui na Transamérica também aconteceu um fato muito legal, que foi a transmissão da Copa do Mundo de 94. A Transamérica foi a primeira rádio no mundo... Estou fazendo propaganda para a Transamérica. Ô, Transamérica, eu quero patrocínio. A Transamérica foi a primeira rádio no mundo a comprar os direitos de transmissão de futebol, de um campeonato de futebol, que foi a Copa do Mundo, em estéreo. Os únicos que compravam em estéreo eram as televisões, porque tinha como transmitir em estéreo. A Transamérica pagou. Quer dizer, rádio também se tornou uma paixão para você. Eu acho que eu sou um apaixonado, né, Zódia? Eu não faço nada... Sem paixão. Sem paixão. E às vezes até a gente se perde um pouco com isso. Eu acho que eu me perco um pouco com isso, mas eu sou muito intenso com tudo. Eu não vou fazer por fazer. Se é para fazer, bom, você me convidou para... Com certeza. Para fazer a do Brasil, então você sabe do que a gente fez para que a gente botasse o nosso sonho. Começasse a andar de esse pé, sonho. exatamente. É verdade. Então eu acho que, não sei se isso é uma qualidade, mas eu só faço tudo com paixão. Eu também não sei fazer nada sem paixão. E o rádio foi uma paixão muito curta. Eu fui fazer... Mas intensa, pelo que eu estou percebendo. Totalmente. Eu fui para a Transamérica de São Paulo logo na sequência, foi em 94, eu vim para cá em janeiro. Logo na sequência, eu fui fazer Imagina, eu nunca tinha feito narração de futebol na minha vida.
A Transamérica tinha um perfil diferenciado de humor e tal, né? Não era Galvão Bueno não, e tal. Era musical. A gente tinha, mas a gente tinha uma relação com o humor muito forte. Então nós fizemos uma transmissão dos Jogos do Brasil diretamente dos Estados Unidos. Nós fomos em todas as... E fomos até o final, né? Porque o Brasil foi tetracampeão. Eu estava lá, narrando, inclusive. A gente tem pouco documento disso, porque na época a gente não tinha essa facilidade tecnológica que a gente tem. É verdade. Mas eu tenho algumas coisas. E a gente dava entrevista, porque a Transamérica é uma rádio dos malucos no Brasil que compraram os direitos de transmissão em estéreo. A gente transmitia dos Estados Unidos via satélite em estéreo. Olha Nenhuma outra rádio no mundo tinha aquilo, só a televisão. Vou voltar um pouquinho assim. Quando você estava dublando no Rio, dublando apenas, teve alguma coisa na dublagem do Rio de Janeiro que te marcou? Algum trabalho específico ou ainda não? Eu estava naquela época de deslumbre. Porque, cara, você trabalhar ao lado e cruzar... O Márcio Seixas era o cara que, né, dispensa comentários e, enfim. O Márcio Seixas é o cara, é a referência. É verdade. E eu tive o privilégio de trabalhar no mesmo sistema que ele. A gente brincava muito, inclusive. O Luiz Carlos Júnior, que hoje é narrador do Sport TV, eu fazia de 6 às 10 da manhã, o Luiz Carlos fazia de 10 às 2 da tarde, e o Márcio fazia, acho que de 6 às 9 da manhã, na JBAM, e eram estúdios do lado, assim. E a gente sacaneava o Márcio, era muito engraçado, porque o Márcio sempre teve aquele jeitão dele, a gente ia no estúdio, só rapidinho, chegava no estúdio, o Luiz Carlos fazia assim, eu fazia assim, homem, pássaro, e o Luiz Carlos fazia... Quá, quá. Aí ele fazia alguns elogios para as nossas mães. Era muito engraçado. A gente morria de rir, porque eu falava assim, cara, eu nunca vi a televisão xingando, é muito legal. Ele tinha a voz da televisão. Mas assim, na dublagem em si, acho que no Rio eu não dublei. Fiz um vozerio aqui, tentei uma coisa ali. Uma coisa que me marcou, vou contar para vocês. Pouquíssima gente sabe disso. O seu Vitor Berbara, que eu acho que ainda está vivo, se eu não me engano. A empresa, a VTI, não, acho que não. Na VTI não existe, não. Parece que não. Mas, enfim, o Vitor Berbara sempre foi conhecido como meio maluquinho, né? Ele fazia lá, de vez em quando, registro com as pessoas, teste. Não, ele fazia teste com novas vozes. E numa dessa lá, vai ter lá, o Vitor vai fazer lá uma seleção, né? Vou colocar você lá. Eu tinha muito contato na época com o saudoso Zé Santana, a Ilka, me tratavam super bem, todos me recebiam muito bem. Enfim, eu cheguei ali, pessoas, Mário Jorge dirigindo, enfim, o da Mata. Só aquelas. A escola foi isso aí, né? Essas pessoas estavam lá ativas, muito jovens. E aí o Vitor fez uma seleção, então tinha lá umas 40 pessoas, e eu estava no meio delas. Então primeiro ele leva as pessoas para um auditório, tipo um cinema que ele tinha, ele fala, você, pega uma revista aí, acha um trecho aí, lê em voz alta. E aí todo mundo leu, tá bom, agora, depois 2 horas lá, todo mundo lendo um pedacinho de coisa, eu falei assim, tá bom, agora, todo mundo lá fora, eu vou dizer os nomes de quem eu quero para passar para a segunda fase, que aí ele botava as pessoas no estúdio. E eu fiquei selecionada nessa primeira seleção aí. Devia ter umas 10, 15 pessoas, não sei. Dos 40, pelo menos uns 40% ele tirou ali. Aí fomos para dentro do estúdio, entramos no estúdio, tudo bonitinho, tava Santana, tava a Ilka, tudo direitinho. Aí ele falou, você e você, era eu e mais um garoto lá, na estante, os primeiros. Aí fomos na estante e falou assim, vou passar o texto aqui, você dá uma lida, o som vai estar saindo aí no fone e tal. Ele estava na técnica, porque tinha muita gente no estúdio e tal. Então tá no fone e tal, vou passar uma vez, vocês leem e tentam botar lá, interpretar na boquinha, tal. Então tá. Passa mais uma, então. Estão prontos? Pode gravar? Pode gravar. Não me lembro qual era a minha fala. Ele falou, oi, como é que você tá? Tudo bem? Uma coisa assim. Então. Oi, como é que você tá? Tudo bem? O outro, oi, tudo bem. Para! Aquele susto, né? O que foi? Ele saiu da técnica, chegou na porta do estúdio e falou assim, fora! Agora! Os dois! Fora! Aí, o Santana baixou a cabeça. Analfabetos!
Ah, não! Se vocês pensam um dia em ser atores, dubladores, vão aprender a ler? Fora! Aí eu falei assim, deve ser brincadeira dele. Aí eu botei o fone na estante e o outro menino me olhando assim, apavorado, tava até tremendo. Saímos, fomos embora. Aí o Valdir Santana, não é Zé Santana, o Valdir Santana, que Deus o tenha, foi lá fora e falou assim, Sérgio, é maluco. Você é bom, você tem futuro, continua, sabe ler, continua lá na época. Mas, cara, aquilo não me afetou. Por incrível que pareça, eu achei que fosse uma brincadeira. Né? Que louco, cara. Não, eu falei, não, tá tudo bem. Eu falei, não, eu tô morrendo de vergonha. Eu falei, imagina, você não tem nada com isso. Eu falei, não, vai pra lá. Tá bom. Então eu não tive oportunidade, não. Era foi muito expulso. Difícil. Fui expulso porque eu era analfabeto da BL. Olha. Mas assim, tinha ainda uma coisa de gatilho do Sarney, então eles eram todos contratados, né? Então, de 3 em 3 meses, o gatilho do Sarney disparava, lembra essa coisa de inflação? Uhum. Então, disparava. E aí, quem era contratado, quer dizer, quando o gatilho disparava, o dinheiro ficava mais equiparado ao dólar. Não tinha tanta diferença. Sim. Aí, o trabalho ficava caro para quem pagava em dólar. Então, eles só pagavam as horas mínimas para os dubladores. Eu posso estar falando bobagem, tá, gente? Eu estou falando aqui mais ou menos do que eu me lembro. Aí, quando ia chegando no final dos 3 meses, a inflação era tão grande, que era de 200% ao mês, você se lembra disso, na década de 80? Aí o dinheiro começava a ficar fraquinho, então, quer dizer, o dólar ficava forte, aí começava a dublar tudo quanto é coisa. Aí disparou o gatilho do jornal, pum, parava de dublar, todo mundo. Então... Se continuar batendo assim, o Anderson vai matar nós. Quando o gatilho disparava, eu não poderia ser contratado porque não tinha trabalho. Quando começava aquele monte de trabalho, eu não poderia ser contratado porque tinha que compensar as horas que os dubladores tinham ficado parados, porque eles recebiam o mínimo mensal. Então foi aquilo. Mas aí veio o convite da Transamérica de São Paulo. Aí você veio para São Paulo. E o Márcio, muito gentilmente, falou assim, você vai para São Paulo, você não é casado, você não é filho, e lá você vai procurar a Mauri Costa, você vai procurar o Jorge Barcelos, você vai procurar o Mauri Costa, estava dirigindo na época. O que fazia o Jerry Lewis, como é que era o nome dele? Nelsinho Batista. Você vai procurar Nelson Batista, Mauri Costa, eles eram daqui, estão dublando lá, você vai falar que foi eu. Eu cheguei aqui, oi, tudo bem, Sérgio Moreno e tal. O Jorge Barcelos também, outra pessoa que tem uma importância na minha vida, que eu acho que nem ele sabe o tamanho, que eu admiro muito. E me recebeu super bem. E foi muito engraçado, né? Que eu estava chegando e tal, e ele já me fez um teste, falou, não, ele acabou me dando um papelzinho lá numa novela fixo e tal, e logo depois eu fui convidado, né? Para ir para a Copa. Aí eu falei para ele, olha, eu vou ter que ir para a Copa. O fixo da sua. Nunca mais você dubla em lugar nenhum do mundo! Quem conhece o Jorge? E não, Jorge, pelo amor de Deus. Aí quando eu voltei, procurei ele de novo, sabe? Assim, eu te ouvi lá, tava bem bacana. Enfim, e assim, eu comecei em São Paulo. A minha escola também foi aqui, fiquei bastante tempo lá no banquinho. Um dos primeiros filmes que eu tive a oportunidade de fazer um papelzinho melhor foi com a Denise Simoneto. Outra pessoa também importantíssima. Na BKS? Não, na Megasom. Na Megasom. Na Megasom. E foi um curta-metragem, acho que é sobre a história de bar. E eu fazia o bar. Então, enfim. Eu te conheci já na Alamo. Já na Alamo, né? Na Alamo acho que já foi um pouquinho depois. Né? Mas, enfim, tem várias histórias, assim, maravilhosas. Assim. Algum trabalho específico que você tenha curtido como ator? Tem aqueles que marcam, né, Zódia? O ano, acho que foi 2006. Meu pai estava doente. E eu fui dublar, acho que foi praticamente um único filme que eu dublei, o Adam Sandler. Estava dublando no Dubla Vídeo. Eu estava dublando o Clique. Sim, esse trabalho é incrível, é verdade. Meu pai faleceu, eu estava dublando, estava na estante, me deram a notícia que meu pai tinha falecido. Não deu, é complicado. E na cena que ele dá uma pausa no pai dele, pô, caraca! Difícil pra cachorro. Foi difícil pra cachorro. E esse filme marcou muito. E é engraçado. Hoje em dia, caraca, passa Clique todo dia.
Em todos os canais de televisão. O Alexandre Moreno, que outro meu irmão também adora Alexandre Moreno. Que não é irmão. Que não é irmão, mas é irmão meu de alma. Eu adoro o Alexandre Moreno, cara. Que é uma família só. E é um clã de morenos, né? O Antônio Moreno, o Alexandre Moreno. O Antônio Moreno costumava me chamar de paraguaio, mas tudo bem, tá valendo. Porque o dele é moreno na identidade, né? Lá, você é paraguaio. Mas o Alexandre mesmo fala, cara, o trabalho que você fez no clipe... É fantástico, realmente. Eu acho que teve tem uma história. Um subtexto, né? É verdade. Foi muito complicado, eu tive que interromper o filme, aí meu pai estava internado no Rio, eu estava em São Paulo. E a gente voltou a dublar depois, né? Sei lá, 2, 3 dias depois. E aí teve a cena que quem assistiu o Clique, né? Então sabe do que eu estou falando. Foi bem difícil. Mas isso marcou muito na minha vida. Isso foi um dos personagens que marcaram a minha vida. E fora vários outros. Eu sou meio dislexo para essas coisas. Eu me esqueço muita coisa que eu faço. Você fez um trabalho com a gente que era uma delícia. Porque a gente fez um trabalho lindo, que eram uns documentários. Sim, muita coisa legal, né? Que era maravilhoso. Mas você fez o Básio, do show do Básio! Tem o Thiago, que a gente se chama de Básio até hoje. O Thiago que era uma graça, Básio. Aquele show do Básio. Você não sabe o que eu sofri pra fazer aquilo. Gente, procura. Não passou aquilo, não me lembro. Eu não sei também, não. Mas era uma série inglesa, né? Era humor inglês. Era uma raposinha. Era uma raposinha deliciosa, mas era muito bom aquele show do Básio. E uma história também, Zódia, que é interessante, já que você quer histórias interessantes. Eu acho que é interessante. Vamos ver se a gente concorda. A coisa da tecnologia mudou muito a vida da dublagem, né, como um todo, né? E teve uma vez que me chamaram para fazer um teste de um curta-metragem num estúdio que não era de dublagem de carreira, era um estúdio de publicidade e tal. Então passamos no teste. Eu, Tatá, Gilmara Sanches lá, e a Denise Simoneto. Então era um curta-metragem que era patrocinado pela British Airways. Era um filme que ia passar, acho que, se eu não me engano, dentro dos aviões deles. Eles patrocinaram, era um curtinho, era com 2 casais. Passamos no teste e tal. E de repente a produtora ligou pra gente e falou assim, você tem passaporte? Eu falei, tenho. Eu já tinha ido à Copa do Mundo e tal, né? E tenho. Acho que foi em 90 e pouco também isso. Eu, por quê? Não, porque assim... O cliente quer que a gente grave num equipamento novo que tem aí chamado Pro Tools. E a gente não tem o tal do Pro Tools. Eu falei para ele, me manda o Pro Tools aqui, né? Que a gente dubla. A gente trabalha aqui com o Matic, né? DA. Era um must da época, era um DA, né? Uma fita digital, se é que a gente pode... Mas era isso, era uma fita digital. Com qualidade digital. Então, o cliente, como o patrocinador é a British Airways, né? Eles acharam melhor, vai ficar mais barato, mandar vocês para Londres. Eu falei, não, isso é brincadeira. Tudo bem, você pode ir amanhã? Eu falei, posso! Cara, era assim, uma terça-feira, tipo, vocês vão embarcar sexta. E vocês foram os 4? Eu, Tatá, Gilmara e Denise Simoneto. Olha! Acho que o Tatá não tinha passaporte, saiu que nem um louco, desesperado, conseguiu o passaporte. E fomos todos para o aeroporto. Numa quinta-feira à noite, chegamos lá numa sexta, tratados como stars, nos colocaram num bistrô, num hotel bistrô. Cara, gente, dubladores da época do Matic, nós chegamos no hotel, o cliente nos deu uma fita VHS e instalaram não sei nem mais falar isso, um videocassete no quarto pra gente assistir o filme antes. Olha! Aí isso foi numa sexta-feira, demos uma voltinha lá, cacolá, mas todo mundo cansado. Nunca ninguém tinha visto isso na vida. Né? No sábado, fomos pro estúdio, tipo 9 da manhã, gravamos até umas 3, 4 horas da tarde. E no domingo era o voo de volta. Aí fizemos uma reunião lá entre nós e falamos, gente, nós estamos em Londres. Nós não vamos voltar. Aí o Tatá, não, eu tenho escala segunda-feira, Gilmar, não, eu tenho direção. Aí eu e a Denise olhamos um pra cara do outro, vocês são loucos, que isso, né? Os dois vieram embora, cara. Aí eu também com a agenda lotada na época, era farta. Desmarcamos tudo. Gente, desculpa, eu tô em Londres.
O cachê que nós ganhamos lá, gastamos tudo, né? Ficamos uma semana andando, voltei todo cheio de dor, magro. Andamos que nem cachorro magro em Londres. Isso é uma história muito legal. Olha, fomos dublar lá em Londres porque era mais viável, mais barato, econômico do que o cara mais comprar um barato. Pro Tools. Olha que loucura. Olha que loucura, né? Olha que loucura. E hoje a gente é caro. Nem queira saber. Muito que bem. Então deixa eu correr aqui, Tá. você foi, dublou e fez. É porque eu quase não aconteceu. falo, você sabe? Não, você não fala, eu preciso correr assim. Você passa a ser, passou pela do Brasil, montou uma outra empresa. Como você vê hoje, eu quero o teu olhar sobre a dublagem hoje. O que você diria? No Brasil. Na dublagem hoje no Brasil, em que sentido? Em qual parâmetro você Aonde quer? você quiser. Vai Onde eu aqui. quiser. Num geral, eu acho que hoje a gente deveria, inclusive isso foi uma das sugestões minhas enquanto diretor do Sindicato dos Empresários do Rio de Janeiro, do SICAB, que eu fui por um tempo. Preocupado, de fato, com o futuro da nossa profissão, né? Que hoje a gente está vendo um futuro não tão promissor. Então, já há um tempo atrás, 2014, 2015, eu sugeri dentro do sindicato e tentei conversar com várias pessoas, não só empresários como dubladores, diretores, que a gente tentasse fazer um grande fórum. Isso era o sonho do Hermes desde o começo do Brasil, você lembra? Pode ser até que a gente conversava lá atrás. Exatamente. Pode ser que essa ideia tenha vindo daí. A gente conversava. Mas eu acho que a gente ainda precisa de um grande debate, não discussão. Com certeza. Você não precisa dar opinião sobre a minha opinião. Deixa eu ir lá falar. Mas assim, reunir a cadeia produtiva e a cadeia consumidora. A gente não está ouvindo quem consome nosso produto. A gente não está ouvindo o colega que não tem as mesmas condições que a gente. Enfim, eu não quero aqui achar problemas. Nós estamos discutindo o mercado, né? Os problemas, todos nós estamos carecas de saber quais são, mas como é que nós vamos solucionar isso? Exatamente, isso é importante. Então, a minha primeira tentativa foi essa, vamos fazer um grande encontro, onde as pessoas possam falar, só falar. Não é uma quando a gente pensa assim, encontro onde vai estar o consumidor, não é uma questão, não é um encontro de fã que vai ficar lá, adoro, não, é para você dizer para nós como você quer este mercado, que qualidade você quer disso. Eu diria até mais, cada um falar o que você, como você falou para mim, fala do mercado que você acha que deve falar. Então, gente, aqui nós estamos reunidos para falar de dublagem, ok? Mas qual é o tema? O que você quiser. Você tem 5 minutos, a bancada é sua. Olha, eu acho que o estúdio não é cheiroso. Eu acho que o dublador de tal não tem um cabelo bonito. Não interessa. Vamos falar. Vamos ouvir. Porque, como você disse, depois da do Brasil, eu acabei estando mais empresário do que dublador ou artista ou ator. Então, de um tempo para cá, até trazendo alguns trabalhos para São Paulo, eu acabei tentando me envolver mais com os dubladores e eu tive gratíssimas surpresas e conversando de novo com eles. Mas eu notei uma coisa que, cara, a gente não conhece mais quase ninguém. Você olha na escala, não sei mais quem são. Não estou falando que isso é ruim, tá, gente? Não é, pelo amor de Deus. É que assim, o mercado cresceu. Porque eu sou responsável por grande parte desses nomes que você não lembra, que você não conheceu, porque você estava fora. Exatamente. Mas no Rio também, eu acho que o mercado está pedindo isso. Precisa, né? O mercado de games, então, gente, pelo amor, um game que eu fiz lá no Rio, que foi The Witcher, todo mundo conhece, tinha 520, 500 não sei quantos personagens. Eu consegui... 900 e poucos personagens. Eu consegui, não sei como, usar 500 e tantas vozes diferentes, mas foram 2 anos de trabalho. Que loucura. Então, assim, onde é que você consegue? Né? Pessoas que trabalham com voz,
como os nossos dubladores profissionais, né? Fora o mercado em si. Então, eu não sei. Está em expansão e precisa ter gente para ele, né? E mais importante, não está expandindo dentro de Rio e São Paulo, como era ontem. A gente está falando aí de 4, 5, 6, 7, 8 praças. E cada dia mais você descobre Portugal. Outro dia eu estava conversando com um cliente e ele falou assim, tem alguém dublando português na Índia. Português na Índia? Então é assim, o que fazer? Eu também não sei. A única coisa que me passa a cabeça é, gente, a gente precisa reunir as pessoas, porque com certeza. Eu acho que em algum momento a gente vai tentar entender. Para a gente poder se encontrar. Aí você conversa com pessoas mais jovens, que estão no mercado há menos tempo, mas já têm boa experiência, já faz papéis importantes, né? Já tem aquela responsabilidade. A rede social transformou o mundo, com certeza, né? Não só na dublagem. Hoje os dubladores estão ficando mais famosos, tem vários com canais. Eu acho isso muito importante. Isso valoriza mais ainda o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo tem muita coisa tá embolado. Solto, né? Muito realmente difícil te dar um. Com certeza, um fórum sobre dublagem no Brasil é uma das coisas muito mas sem debater a opinião do outro. E necessárias, né? Sem egos, né? Sim. Vamos discutir o mercado pelo mercado. Sérgio, que prazer imenso ter você aqui. Obrigado. Muito a gente não pode ficar aqui mais umas 2 semanas gravando? Até pode. Mas ninguém vai aguentar, né? Obrigado, muito obrigada, obrigado. Sérgio. Muito obrigada. Você tem algo específico para dizer para quem está nos assistindo agora? Eu tenho tanta coisa para dizer. Não, específico, porque ele não sai Mas mais. O que eu mais posso dizer é que hoje, depois de praticamente quase 30 anos nessa brincadeira, se foi em 89, 90 que eu comecei a me envolver com isso, a descobrir isso, que transformou a minha vida como um todo. Todas as experiências que eu passei, principalmente as não tão boas, que são aquelas que te ensinam de verdade, né? Mas... difícil falar, sem tocar em alguns assuntos não tão agradáveis, mas que eu sempre estou de portas abertas. Eu sempre fui um cara transparente, sempre fui um cara intenso, sempre fui um cara que acreditei na minha verdade. Talvez ela não fosse a verdade de muita gente, mas nunca foi com a intenção de... Ou melhor, sempre foi com a intenção de ajudar, de crescer. A gente carrega sempre a cada um a sua verdade. O grande aprendizado é quando você descobre que a verdade do outro também é verdadeira. Também é verdadeira, exatamente. Né? E aí você junta e você tem uma verdade maior. Exatamente. Né? Esse é o grande aprendizado que a gente pode tirar. Mas o mais legal é a gente poder conversar com todo mundo como a gente está conversando agora. Tanto tempo que a gente não se falava, né? Tanta coisa aconteceu no meio desse caminho. E para mim foi muito gratificante. Estou me sentindo muito à vontade, muito bem. Obrigado. Você me fez um bem que você não imagina. Obrigado mesmo. Obrigada a você. Tá? Muito obrigada. Maravilha. Até a próxima. Até a próxima.